A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 14, e depois nós vamos ler o versículo de número 32, que diz assim o 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Agora nós vamos ler o versículo de número 32, que vai nos dizer assim. O sonho de Faraó foi duplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu não sei quanto tempo você tem vivido de injustiça. Eu não sei quanto tempo você está vivendo de preparação de Deus, porque tem muitas lutas, irmãos, que a gente enfrenta, que nós pensamos que é um castigo, quando elas são preparação de Deus. Quando olhamos para a história de José, nós vemos aqui José sendo preparado, ricando, ramancho, candaraia por Deus. Nós vemos aqui, irmãos, Deus, ele trabalhando de maneira especial, rabasturiante, urabaia, para tirar José, irmãos, daquela situação em que ele estava no processo de Deus na vida dele. Deus, ele agiu do início ao final da história de José, como ele tem agido na sua história. Do início ao final da sua vida, Deus está cuidando de tudo. Deus não abandonou José, observe isso. Foram muitas as aflições que ele enfrentou. É como você, muitas adversidades você tem enfrentado. Mas é Deus te preparando para que você viva o propósito dele, porque Deus, ele não vai lhe entregar milagres com você despreparado. Deus, ele não vai lhe entregar aquilo que ele lhe prometeu com você despreparada. Primeiramente, ele vai lhe preparar. José foi preparado, José foi moldado, foi doloroso para ele, como tem sido doloroso para você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Chega um tempo em que Deus resolve lhe apresentar. Toda prova tem um começo, um meio e um final. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que elas estão chegando no final do processo. Elas estão chegando no final da prova. Declare comigo: eu creio que eu estou chegando no final da prova. Eu creio que eu estou chegando no final da prova. Está chegando no final da prova, mas não é para ser reprovado, não. É para ser aprovado. Deus vai lhe aprovar. A Bíblia diz que Faraó teve sonhos o qual ninguém pôde interpretar. Somente José. Deus criou uma situação para que José fosse apresentado. Não queira entender onde Deus vai mexer, onde ele vai entrar, o que ele vai fazer. Se preciso for, ele entra em sonho. Se preciso for, ele tira o sono, ele tira a paz, xarabacandaraia. Mas você vai chegar onde ele designou para a sua vida. Não foi José que se apresentou, pode observar. Mas foi o Faraó que mandou chamar a José. Não é você que vai se apresentar. O convite vai chegar. A porta vai se abrir para Deus lhe honrar. Porque você tem sido fiel a Deus no processo, irmãos. Só vive resultado, só vive o propósito que suporta o processo. José suportou o processo, e que processo doloroso, né, irmãos? Processo de calúnia. Processo de levante dentro da própria casa. Processo de zombaria, porque os irmãos zombavam dele. Ele foi caluniado. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que estão entendendo. Você tem crescido, mas é em meio às dores. Você tem crescido, xarabacandarai, mas é em meio a sofrimentos. E Deus está dizendo: eu só estou te preparando para o que eu tenho contigo. Declare comigo: eu creio que eu estou sendo preparada para o que Deus tem comigo, que não vai tardar. Eu creio que eu estou sendo preparado para o que Deus tem comigo, que não vai tardar. Deus manda eu lhe dizer que não vai tardar o que ele tem para fazer na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que às pressas José precisou sair da masmorra. Às pressas mandaram chamar ele aonde? Lá no palácio. Quem mandou chamar? Faraó. O Senhor está dizendo: com muita pressa estou eu agindo. Isso aqui, irmãos, é mistério para algumas pessoas. Não é para todo mundo, mas tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que Deus está agindo com pressa por você.
Deus está agindo rabasto, candará com pressa. Porque o que ele tem para fazer na sua vida, ele tem pressa em fazer. E quando o convite chegar, quando a porta abrir, não diga assim, eu estou despreparada, eu estou com medo, eu estou despreparado. Deus está dizendo, eu lhe preparei todo este tempo. Todo o processo que José enfrentou foi o quê, irmãos? Preparação. José estava sendo preparado para governar. Quando a oportunidade chegar, não perca. Você não pode ser do tipo de pessoa que perde oportunidade por medo. Que perde de estar onde Deus designou para a sua vida, porque tem medo. José não teve medo, mas a Bíblia diz que quando o faraó mandou chamar, irmãos, ele saiu às pressas da masmorra. José não deixou a situação, irmãos, improvável. José não deixou as dores que ele enfrentou falar mais alto. Você não pode deixar o que você passou lhe ferir a ponto de você não viver o propósito de Deus, a ponto de você ficar com medo de viver o que Deus designou para você. Se Deus designa algo para mim e para a sua vida, ele se responsabiliza. Deus, irmãos, ele era responsável por José. Por quê? Porque Deus havia entregue para ele 2 sonhos. Deus havia escolhido José para um propósito. Quando Deus me escolhe, quando Deus te escolhe, quando ele nos escolhe para um propósito, ele mesmo vai se responsabilizar por cada um de nós. E eu vejo Deus aqui respondendo a pessoas e dizendo, eu me responsabilizo por você. Eu falo através de você. Não te preocupes com o que tu vai falar. Não te preocupes como tu tem que se comportar. Eu, o Senhor, tomo a direção de tudo. Só confia. Mesmo que o seu coração dê um gelinho, sabe? Porque diante, irmãos, de novos desafios, diante de novas etapas, nós somos seres humanos e o temor, ele vem. Mas não deixe o medo falar mais alto do que a sua fé. Não deixe o temor falar mais alto do que o que Deus tem contigo. Se Deus falou que ele é contigo, ele é. Se Deus falou que ele vai abrir a porta, ele vai abrir a porta. Se Deus disse que ele vai te levar a lugares grandes, ele vai te levar. Se Deus disse que ele vai fazer na tua vida algo sobrenatural acontecer, ele vai fazer acontecer. Faraó tinha o quê? Pressa. Porque ele queria a interpretação dos sonhos. Deus vai fazer algo com pressa aqui. Foi tanto que eu li para vocês quando o faraó mandou chamar a José e fizeram sair o quê? A pressa da masmorra. As vestes de José foram mudadas. E Deus vai começar a mudar, irmãos, a pessoas aqui de maneira completa. Ele está dizendo, eu elevarei o teu nível. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer. Porque para chegar aonde José chegou, ele não poderia estar de qualquer jeito. Para Deus te colocar onde ele vai te colocar, não pode ser de qualquer jeito. Não era que José queria se aparecer, irmãos, não. Não era que José queria se destacar, queria vestir roupa de linho fino, não. A posição que José estaria, que Deus designou para ele, era necessário que a aparência de José fosse mudada. E Deus está cuidando da aparência aqui de pessoas que pediram a Deus. Deus cuida de mim. Deus, como é que eu vou viver os teus propósitos dessa forma? E Deus está dizendo, eu cuidarei de tudo. A Bíblia diz que José se barbeou. Mudou de roupa, tirou a roupa do cárcere, tirou a roupa da prisão ficou para trás. Porque agora tinha o que? Linho fino para José. E Deus está dizendo que eu tenho reservado para ti, é o que os teus olhos não viram. É o que não desceu o coração do homem. Não era que José queria ser melhor. Era que Deus havia escolhido José para algo grande. Declare comigo, quando Deus escolhe para algo grande, é Ele quem direciona o que tem que ser feito. Quando Deus direciona para algo grande, é Ele quem direciona o que tem que ser feito, é Ele que mostra o que precisa ser feito. Deus direcionou pessoas aqui a viverem grandes propósitos, irmãos. Não é todo mundo, não. Porque nem todo mundo tem uma promessa de José. Mas tem gente aqui que está me ouvindo que Deus lhe chamou assim, minha filha. Deus lhe chamou assim, meu filho, e Ele vai cuidar de tudo, até da sua aparência. Declare comigo, eu creio que Deus está cuidando de tudo, até da minha aparência.
Eu creio que Deus está cuidando de tudo, até da minha aparência, irmãos, para governar. José precisava estar bem cuidado. José não poderia se apresentar diante de um faraó, o homem mais poderoso da sua época, de qualquer jeito. E muitas vezes, para a gente entrar em alguns lugares, Deus vai ter que trabalhar algumas coisas na gente. E isso, irmãos, é normal. Quando Deus ele escolhe pessoas, irmãos, ele capacita para o que ele tem. E ele está trazendo a capacitação para você. Ele está lhe capacitando para os propósitos dele, para que você possa viver aquilo que ele designou. Versículo 32 diz que o sonho de Faraó foi duplice, porque é coisa estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazer. Você observa que no versículo de número 14 fala de pressa, e no versículo de número 32 também fala de pressa. E Deus está dizendo, tenho eu pressa em fazer. Tenho eu pressa em tirar você do anonimato. Tenho eu pressa em abrir portas na sua vida. Tenho eu pressa em elevar o teu nível para viver o que eu tenho contigo, porque eu tenho algo grande com pessoas que estão me ouvindo agora, diz o Senhor dos Exércitos como confirmação. Porque essa não é a primeira vez que Deus fala contigo dessa forma. E hoje ele está dizendo, José, eu tenho pressa, José. Declare comigo, eu creio que Deus tem pressa no que ele vai fazer na minha vida. Eu creio que Deus tem pressa no que ele vai fazer na minha vida. Não se assuste, minha irmã. Não se assuste, meu irmão, com a velocidade que algumas coisas vão acontecer na sua vida. Você passou muito tempo em processo, porque se você olhar para a história de José, ele passou muito tempo em processo. Foram 13 anos de processo na vida de José. E tem pessoas aqui que passaram muito tempo no processo. Só que agora as coisas começaram a acontecer uma atrás da outra. Foi assim na história de José. Quando José saiu da prisão, irmãos, as coisas começaram a mudar de maneira rápida. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está dizendo. Eu já estou te mostrando antes. Que tudo vai acontecer de maneira muito rápida. Nem você vai saber como foi que você chegou onde você chegou. Porque tem coisas que não vão ter explicação. Se alguém perguntasse, José, como é que você conseguiu entrar aqui? José, como foi que isso aconteceu? Eu tenho certeza que José responderia, foi o meu Deus. Porque eu não tenho explicação humana. Eu não tenho como explicar. Vai ter gente que vai dizer quem lhe indicou, quem abriu a porta. Não, alguém fez isso aqui por você. Só que você vai dizer, foi o meu Deus. Porque no caso de José foi inteiramente Deus. E no caso de algumas pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, é inteiramente Deus. É Deus quem vai abrir, é Deus quem vai te levar, é Deus quem vai fazer o impossível acontecer. É Deus. Declare comigo, eu sirvo a um Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus do impossível. Deus trabalha de maneira especial. Deus, ele faz o impossível acontecer. Deus é um Deus que surpreende aqueles que creem nele. E ele vai te surpreender. Deus, ele tinha surpresa reservada para José. Como ele tem surpresa reservada para algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Não foi José que quis sonhar. Não foi José que quis governar, entenda isso, não é você que quer. Tem pessoas aqui que bem sabem, você vive o propósito de Deus, não foi você que pediu a Deus. Foi Deus que olhou do céu e disse, eu quero fazer na vida dela. Foi Deus que olhou do céu e disse, eu escolhi a ele. E eles viverão o meu propósito. O governo era propósito de quem? Primeiramente de Deus, irmãos. O governo não era propósito de José. E os sonhos e os projetos que Deus colocou no seu coração não são seus, é de Deus. Tem gente que olha pra você e pensa que você tem mania de grandeza. Tem gente que olha pra você e pensa que você não tem humildade quando você fala algumas coisas, alguns sonhos. Tem gente que não entende. E Deus está dizendo, eles não vão entender nunca, porque eu te chamei. Eu fui quem plantei no teu coração os sonhos e o projeto. O projeto que eu não deixo morrer, que você já tentou desistir de várias formas, mas não conseguiu. Porque não é teu, é meu. José não queria ser melhor do que os irmãos. José não queria destaque para si próprio, não. José tinha um sonho, que não era dele, mas era de Deus, e Deus o havia escolhido, irmãos.
Quando Deus escolhe alguém é diferente. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo apresenta. Ele mesmo faz o que tem que ser feito para esta pessoa ser honrada. E Ele está dizendo para você hoje, estou eu colocando pontes e te ligando a lugares. Isso é mistério. Estou eu hoje abrindo caminhos, abrindo portas, que para você entrar sozinho e sozinha, humanamente falando, é impossível. Mas tu saberás que fui eu, o Senhor, quem abri a porta. Fui eu, o Senhor, que fiz a ponte. Sharai Kandaramanchu Kandaraia. Para você entrar. Para você passar. Ricai de rasto. Para você viver o meu propósito. Deus tinha o que, irmãos, na história de José? Pressa. Como Deus tem pressa na sua história. Deus vai abrir caminhos para você passar. Declare comigo, o meu Deus tem pressa na minha história. Ele vai abrir caminho para eu passar. O meu Deus tem pressa na minha história e Ele vai abrir caminho para eu passar. Eu não sei onde Deus vai precisar tocar para você ver o propósito de Deus. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe garantir. Ele vai tocar onde preciso for. Mas você viverá o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus amado, santo e querido, por esta palavra. Deus, obrigada pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, e pela tua bondade. Tu és o Deus que cumpre os teus desígnios, Senhor. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer da mesma forma que o Senhor fez na história de José. Deus, Senhor, mexeu no sonho de Faraó. O Senhor tirou a paz dele, meu Pai, para que ele pudesse chamar o teu filho José e fazer José, Pai, viver o teu propósito, Senhor. Eu creio que pontes estão sendo criadas. Eu creio que portas estão sendo abertas. Eu creio que o Senhor está mexendo em sono, em sonho, em pensamentos. Eu creio que o Senhor está soprando o nome de pessoas, Pai, em lugares que elas precisam entrar para viver o teu propósito. Deus, obrigada. Porque quando o Senhor nos escolhe, não somos nós quem abrimos a porta, mas é o Senhor. E é o Senhor quem vai abrir esta porta. É o Senhor quem vai levar, Pai, o teu filho e a tua filha pelo caminho que precisa ser, meu Deus amado, trilhado, que o Senhor traçou, xaramandocandaraia, para que eles possam viver o teu projeto. Deus, tem pessoas que estão me ouvindo agora, ramanchurabaia, que vão viver o teu projeto. Tem pessoas aqui que o Senhor tem pressa, Pai, tem pressa, rai candarás, turiantui, ribiando candaraia, em fazer, Pai, aquilo que o Senhor prometeu acontecer. A palavra que eu vejo é pressa, e o Senhor vai agir, Pai, com muita velocidade. O teu filho e a tua filha não vai ter como explicar. Eles só vão saber que foi um mistério. Eles só vão saber que o Senhor entrou. Eles só vão saber que o Senhor agiu por eles e cumpriu a tua palavra. Foi o Senhor que cumpriu a tua palavra na história de José. E é o Senhor quem está cumprindo a tua palavra na vida dos teus filhos, e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede
Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, Ele esteve com José, Ele está com você. E Ele diz para você: tenho eu pressa no que eu farei. Tu entrarás em lugares, tu viverás coisas que tu nunca imaginaste viver, porque Deus, Ele reservou algo grandioso para a tua vida. Não são todos, eu volto a enfatizar, que estão me ouvindo agora que viverão esta promessa, mas tem pessoas selecionadas aqui por Deus para viver o grandioso e extraordinário propósito de Deus para a sua vida. Deus vai abrir caminhos em meio à impossibilidade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.